Bom dia, meninas. Vamos começar nosso dia hoje com a graça do Senhor, lembrando que já falamos dos nossos 5 princípios, né? E o primeiro, lembrando, vamos lembrar que o amor é um ato de vontade, ele tem que ser cultivado, não exige impulsos, né? Ele exige decisão. Nós vimos também que o segundo princípio é que o amor é uma ação e não meras palavras. E quem está chegando aí agora, nós norteamos, estudamos lá em 1 João 3, esse texto onde Deus deixa muito claro esses 2 princípios. E agora, ainda falando do fruto, né, do Espírito, que inclusive minha mãe na fé, Valdenira, que faz parte do nosso grupo, ela até conversando comigo essa semana fez uma observação interessante. Às vezes a gente se refere aos frutos do Espírito, mas se nós lermos em Gálatas 5:22, ele vai dizer lá que o fruto do Espírito não os frutos, mas o fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, na verdade, a gente, quando se referir aos frutos do Espírito Santo, na verdade, nós estamos falando de encontro ao que Gálatas fala, o fruto. Então, vamos nos referir ao fruto do Espírito. E o primeiro deles nós estamos estudando. Vamos hoje para o princípio 3, para compreender esse amor na perspectiva de Deus. Então, na perspectiva de Deus, o amor, vamos lá, anotando, caderno e caneta, o amor estende a mão a pessoas desagradáveis, não pessoas fáceis. E esse eu acho um grande desafio para mim. Pessoas cruéis, detestáveis, antipáticas, ingratas, essas pessoas não são fáceis de amar. Mas pode observar que Deus permite na nossa vida pessoas difíceis. E hoje eu queria que você já abrisse sua Bíblia em Lucas 6. Vamos começar aqui do 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Eis aqui o nosso grande desafio, que amar aos que nos amam. Qual é a recompensa? Qualquer pessoa que não tem nenhuma relação com Deus faz isso muito fácil. Mas se fizer bem aos que vos faz bem, se não há recompensa, então ele diz no 35, amai, porém, vossos inimigos, emprestai sem esperar nada de volta, será grande o vosso galardão, a recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, esse que é benigno para com todos os ingratos e maus. E ele diz, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E assim como o filho, ele gosta de se parecer com o pai, é importante que Deus diz aqui que a gente se pareça com o Pai, sendo bons, misericordiosos. E esse é o nosso desafio 3 de hoje. O amor estende a mão a pessoas desagradáveis. E aí a gente viu no texto, né? Não há recompensa se a gente só fizer por aqueles que a gente gosta. O amor de Deus nunca é merecido, ele simplesmente nos ama. E esse amor que eu e que você, querida, devemos estender aos outros
é exatamente o amor difícil, o amor ágape, o desafiador. E tem uma reflexão aqui para nós. Quem em nosso mundo se enquadra nessa categoria dos desagradáveis? Quem? Quem são as pessoas que são irritantes, inoportunas, os ingratos, até maus, injustos, que Deus está nos desafiando a amar? Quem? Então você deve saber. Geralmente a gente até diz assim, que até na própria família sempre há alguns mais difíceis. Deus não permite nada por acaso, né? Deus tem desafios. E Jerry Bridges diz: se reconhecer que não ama alguém o suficiente é o mesmo que dizer a Deus: não o amo o suficiente para amar aquela pessoa. Se reconhecer que não ama alguém o suficiente é o mesmo que dizer a Deus: não o amo o suficiente para amar aquela pessoa. Olha que desafio esse 3. Vamos para o princípio 4? Anota aí. Necessitamos da ajuda de Deus para amar. Tem um missionário que trabalhava com índios, que ela se refere como o apóstolo dos índios, por 30 anos. E a resposta dele na sua biografia, como ele conseguiu 30 anos trabalhar com os índios, ele diz: tentei ver o rosto de Cristo nos rostos dos índios, para amá-los. Será que não é assim que a gente precisa fazer? Tentar ver o rosto de Cristo nas pessoas desagradáveis, nas pessoas difíceis. Nós precisamos também ver o rosto de Cristo. Queridos, e eu lembrei de Catiane, nossa amiga, que já está aqui na live, assim como tantas outras queridas aí. E Catiane, ela desde muito cedo saiu da mocidade da nossa igreja e foi entregar a vida às missões, né? Sempre trabalhando com a MPC, Mocidade para Cristo. E hoje, há muitos anos já, ela desenvolve o trabalho lá em Cabo Verde, na África, e trabalha hoje com os jovens também na MPC, casou lá e está aqui na nossa live. E provavelmente ela vai concordar com esse apóstolo dos índios. A gente precisa ver o rosto de Cristo para amar as pessoas. E aí o nosso desafio é que nós gostamos muito de reconhecimento, né? Até teve uma pesquisa, um livro que eu lia sobre como influenciar pessoas e fazer amigos. E ele cita um livro de 1935, que uma pesquisa foi feita em Nova York e eles perceberam que das pessoas que falavam 1 minuto com outras pessoas, elas falavam uma palavra repetidas vezes. Vocês já devem saber qual é a palavra, né? Pois é, eu. Elas se referem a eu. Durante 1 minuto de ligação, a palavra mais falada, porque nós somos muito egocentrados. Exatamente o desafio aqui de Lucas 6,35, né? Que ele diz aqui, se fazei o bem a quem vos ama, não há nenhuma recompensa, mas os vossos inimigos, sem esperar nenhuma paga, nenhuma recompensa. E aí, queridos, o amor não espera nada em troca, tá aqui no versículo. E muitas vezes a gente escuta esposas falando, né, no aconselhamento que eu faço como terapeuta de casal, eu escuto também muito: Josi, eu demonstro amor, eu me dou muito na relação, mas eu me sinto que o outro só se aproveita disso. E aí, queridos, nós necessitamos do Espírito de Deus em nós para amar sem esperar nada em troca, como Cristo fez em Romanos 5,5, né? Ele entregou a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse amor de servir de Deus que habita em nós é que precisa estender esse amor às pessoas por nosso intermédio. Ou seja, nós devemos servir porque Deus habita em nós e o princípio é esse. E Ele deseja estender esse amor a todas as pessoas por nosso intermédio. Deus precisa de anjos de carne para fazer a sua obra de amor aqui na terra. Esse é nosso desafio, né? Ou seja,
concluindo os 5 desafios que nós estudamos, já no capítulo 2, nós vimos que, conforme esses 5 princípios, John MacArthur, ele diz: amor não é uma emoção, é um ato de autossacrifício, como a gente pode ver em Romanos 5:8, né? Então, amor é sacrificial. Então, nós não conseguiríamos cumprir esses 5 princípios se não colocarmos esse amor de Deus em nós. Primeiro, através da conversão a Cristo. E uma mãe jovem falava, né? E ela disse que lembrou da situação dela com a segunda filha dela, quando bebê. Ela relembrou num aconselhamento que teve uma convivência difícil com a segunda filha. Ela disse que não sentia amor por ela, a autora do livro, porque ela era aquela criança irritada, tinha cólica abdominal, então assim, os primeiros meses ela não dava nada em troca, ela só se irritava, ela roubava o sono e causava muito estresse. Ela diz, pela graça de Deus, ela como mãe dava amor. E aí ela pergunta, quanto a nós, como procedemos em situações em que é necessário o amor sacrificial? Como nós procedemos? Depois ela relata que depois passou a amar a filha se tornou uma criança agradável, mas não foi fácil, porque ela comparava com a primeira, que tinha sido aquele bebê agradável, afetuoso, né? E às vezes até como mães, como irmãs, nós temos as nossas preferências. E geralmente nós gostamos mais de quem nos dá mais em troca, quem nos aplaude, quem elogia, quem é mais de boa, como a gente diz hoje, né? Quem sorri mais, pessoas mais trabalhosas, nós geralmente evitamos. Será que é assim o amor de Deus? E ele diz que é por nosso intermédio que esse amor dele precisa existir na terra? Ou seja, se a gente não amar como ele, esse amor sacrificial não vai existir na terra, ele vai acabar. E a Bíblia diz que o amor de muitos esfriarão. E ele se refere ao amor à palavra, mas a gente já entendeu no começo do livro que sem a palavra e sem a oração, a gente também não vai conseguir amar. E aí, queridas, fechando nossa devocional, como agir com amor? O amor não é nosso, ele é de Deus. Deus é a fonte. Nós temos que ir a ele esvaziadas, despretensiosas. Nós temos que pedir a Deus, nos ajuda a amar, especialmente os mais difíceis. Essa é a nossa oração de hoje. E nós somos chamadas a agir com amor, né? É aquela questão, se eu me esvaziar e me abastecer da fonte, aí sim, eu de fato vou conseguir esse amor sacrificial. E aí, meninas, como podemos pôr em prática? Escolha uma pessoa que Deus colocou em sua vida, pode estar bem perto de você, pode estar dentro da própria família. Escolha uma pessoa difícil de ser amada e ponha em prática esses princípios de amor. Com atitudes, lembra que a gente já viu isso? É um ato de vontade, não de palavras, é um agir. E depois veja o que acontece primeiro em seu coração. E também você vai ver o que acontece na vida dessa pessoa que você vai escolher amar. E reflita. Nesse momento vamos orar, né, por essa missão de confessar a Deus que nós temos pensamentos desprezíveis sobre pessoas difíceis. Temos. Vamos admitir que temos. Então vamos pedir a Deus, né, para amar essas pessoas. E a gente vai no próximo encontro, na próxima devocional, o que fazer para andar em amor. Ela dá 5 dicas que a gente vai ver na próxima quinta-feira, se Deus quiser, tá? Para a gente ir fechando esse fruto do Espírito que se reflete através do amor, e depois a gente vai para a alegria, e depois a gente vai para o domínio próprio, a bondade, né? Então, temos ainda muito a ser desafiadas. Vamos orar? Senhor, nós te confessamos que temos pensamentos ruins com relação àquelas pessoas que classificamos como
ruins e pessoas chatas, arrogantes, pessoas frias contigo. Essas pessoas, Senhor, que nos importunam, nós precisamos amar, porque aprendemos hoje, que através desses princípios, que é através do amor sacrificial, que por nosso intermédio, tu demonstra e executa o teu amor na terra. Nos usa como vasos. Tu és o oleiro, nós somos o barro em tuas mãos. Então, Senhor, vem nos ajudando, capacitando em amor e através do amor para fazermos diferença. Nos ajuda a fazer esse exercício. Mostra para nós quem é essa pessoa difícil para começarmos a exercitar com palavras e principalmente com atitudes. Que nós nos disponhamos a começar de hoje a orar por essa pessoa. Esse vai ser o nosso desafio e nós te pedimos a tua graça para isso, em nome de Jesus. Amém. Meninas, nosso tempo voou. Quinta-feira, caderno, caneta na mão. E vai estar disponível o videozinho agora no IGTV e vai estar no YouTube ainda hoje também, para você repassar, como algumas me dizem, tem umas irmãs que não usam Instagram, então a gente passa para elas, tira do YouTube e manda pelo WhatsApp, tá? Se inscreve lá no nosso YouTube, que essa é uma forma, é o mesmo nome, Devocionais Entre Amigas, é uma forma da gente estar pegando os vídeos e repassando para aquelas amigas que às vezes não têm esse acesso e a gente pode abençoar. Até quinta, se Deus quiser.